Olá, tudo bem? Por que você deve conhecer o mecanismo de ação dos fármacos antimicrobianos? Então, nessa aula nós temos 3 pontos de atenção para que você possa compreender a importância de se conhecer o mecanismo de ação dos antimicrobianos. Então, quando a gente está ali, por exemplo, durante a nossa prática profissional, que a gente está lidando com um paciente, atendendo um paciente e ele apresenta um quadro infeccioso, eu preciso conhecer quem é o agente patogênico daquela infecção. Para quê? Para saber qual é o melhor agente antimicrobiano que vai ali ser adequado para essa situação. Então, é muito importante que você conheça, durante a sua prática profissional, as características dos agentes patogênicos, ou seja, as características dos agentes microbiológicos e, consequentemente, o mecanismo de ação dos fármacos antimicrobianos. Então, vem comigo, vamos começar aqui entendendo quais são aí os conceitos que você vai aprender nessa aula de hoje. Vamos lá. Então, nessa aula de hoje, você vai compreender quais aí são os mecanismos de ação dos fármacos antimicrobianos, mas antes disso, você vai entender um pouquinho aí qual é a história desses antimicrobianos. E a gente vai discutir conceitos importantes quando a gente utiliza esse termo antimicrobiano, como, por exemplo, o que é aí um fármaco bactericida e um fármaco bacteriostático. Vai entender também por que a gente usa esse termo antibiótico. Então, o antibiótico, ele está entre as mais importantes descobertas da medicina moderna. E aqui nós temos os antibióticos sendo utilizados aí para o tratamento das infecções bacterianas, tá? Então esse termo antimicrobiano é um termo geral que a gente utiliza para se referir a medicamentos utilizados no tratamento de infecção bacteriana, de infecção fúngica, de infecção causada por protozoários e também por helmintos, tá certo? Mas quando a gente usa esse termo antibiótico, ele se refere exclusivamente aí ao tratamento de infecções bacterianas. Você vai entender aí quais são a ação dos fármacos antimicrobianos. Então nós temos aí uma vasta, quantidade de fármacos antimicrobianos, pois eles possuem mecanismos de ação diferentes. Então você vai entender aqui quais são os fármacos que inibem a parede celular da célula bacteriana, quais são os fármacos que inibem a síntese de proteínas, como também fármacos que inibem a síntese de material genético e também de metabólitos essenciais. Vai compreender qual que é a importância dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos e também quais são as formas de controlar o crescimento desses micro-organismos. Então veja bem, quando a gente tem ali um paciente e esse paciente apresenta um quadro infeccioso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber aí quais são as características do agente patogênico, ou seja, do patógeno, para saber qual é o melhor fármaco que vai se adequar àquela situação. Só que quando nós estamos diante, por exemplo, de uma infecção bacteriana, além de saber quem é o agente patogênico, a gente também precisa saber qual é o perfil de sensibilidade dessa bactéria frente à ação dos antibióticos. Por quê? Porque hoje nós temos aí um boom, desse crescimento das bactérias multiresistentes, especialmente, não exclusivamente, mas especialmente no ambiente hospitalar, mas também na comunidade. Então, aqui a gente tem o quê? A gente precisa conhecer aí como que as bactérias vão se comportar na presença daquele antibiótico. E tanto que nós temos hoje uma resolução da Anvisa, a RDC 371 de 2021, que vai falar sobre o quê? Que vai falar aí sobre a prescrição de antibióticos. Então, hoje eu não consigo mais comprar um antibiótico na farmácia sem a receita. E vai também entender quais são as formas de controlar o crescimento desse micro-organismo. Para a sua prática profissional, isso é fundamental. Você já sabe como que os micro-organismos crescem, você já sabe quais são os fatores que vão controlar aí esse crescimento, Quais são os fatores necessários para que ele cresça. Então agora você precisa compreender como que você vai atuar para controlar o crescimento desse micro-organismo. E para a gente começar aqui a nossa aula de hoje, eu trago uma situação, problema, que está muito adequada ao seu ambiente profissional. Vamos lá, vamos conhecer a situação. Então nós temos aqui o caso de Flávia, de 22 anos, que comparece ao pronto-socorro com uma queixa de dor, de queimação, de incontinência e dificuldade de urinar. Então, apesar dela sentir vontade de urinar, ela sente aí essa dificuldade, Então a gente fala que um paciente, ele vai muitas vezes ao banheiro, mas urina pouco, tá? Esse paciente aí, ele fez um exame chamado urocultura, que é uma cultura da urina, onde foi identificada a bactéria Escherichia coli em uma quantidade de 100 mil unidades formadoras de colônia. Então o paciente apresenta uma infecção do trato urinário e o agente causador é a Escherichia coli. A Escherichia coli, que é responsável aí por 80% dos casos de infecção do trato urinário. Na urocultura, além da identificação da E. coli, também foi realizado um antibiograma. E aí, então, esse antibiograma foi realizado para descobrir qual é o perfil de sensibilidade dessa bactéria frente à ação dos antibióticos. E aí, atendendo essa paciente, nós temos um grupo de estudantes de medicina que são acompanhados do professor, e o professor pergunta qual seria a melhor conduta no tratamento dessa infecção do trato urinário, sendo que um dos alunos respondeu que seria o beta-lactâmico de amplo espectro. Então, de todos os tratamentos utilizados aí na infecção do trato urinário, será que esse beta-lactâmico de amplo espectro, ele é um antibiótico adequado para tratar
essa infecção? Qual seria um motivo para não se considerar esse beta-lactâmico para o tratamento da infecção trato-urinária? E também qual seria aí a importância dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos? Então veja que aqui nós estamos diante de uma situação onde a gente precisa entender quais são aí as características, né, da doença, quem está causando essa doença e também conhecer ali qual é o perfil de sensibilidade daquela bactéria. Para quê? Para adequar a melhor antibiótico terapia para essa paciente.